Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. Nós temos que aproveitar muito esse bate-papo, porque nós estamos aqui com uma mestre em ciência da saúde. Então, para que a gente aprenda nesse pouquinho tempo alguma coisa que nos leve a ajudar os idosos de dentro das nossas casas, né? Eu te fiz uma pergunta antes de ir para o intervalo. Eu tenho observado muito nas cidades, em todos os lugares que eu vou, uma grande atenção com relação ao idoso nas praças, em lugares que eles têm colocado aparelhos, inclusive com professores. Por quê? Para que o idoso possa ter mais uma área de lazer. É função do Estado, do município? Sim, a gente tem as políticas públicas, que na verdade tem muita coisa ainda que tem que melhorar, mas o caminho, tá por sendo, aí. Por aí. E aí a gente tem, quando a gente vê essas academias, esses aparelhos em praças, e às vezes um profissional lá também, que pode ser às vezes da rede pública, mas também pode ser da rede privada, E aí é o incentivo. A gente está na década agora, a OMS ela decretou a década de 2021 a 2030 a década do envelhecimento saudável. Então isso vai ser voltado, políticas públicas com essa intenção, de prevenção, que as pessoas se cuidem mais, tanto a nível de atividade física como alimentação, enfim, eles vão focar em alguns pontos que vai gerar isso daí, essa prevenção e esse cuidado, que a pessoa tem que ter e não tem que ter só quando envelhecer. A gente tem que ter desde sempre, sempre ter um estilo de vida, estilo de vida, que a gente sabe que tem muitas patologias, muitas doenças que a minha mãe tinha, o meu pai teve, o meu avô, mas o estilo de vida está pegando muito agora. A forma como você se alimenta, a atividade física que você faz, a forma que você socializa, que você tem amigos, que você conversa, isso tudo influencia. Você tem um propósito de vida. E isso tudo anima também. Claro. Fernanda, com toda essa experiência, essa bagagem que você tem com relação ao idoso, eu queria que você lembrasse um pouquinho de alguns relatos. Pessoas ociosas, pessoas que ficavam em casa e que voltam à fisioterapia e que voltam a se cuidar. Sim, já tive casos assim. Então fala pra gente, porque testemunhos são coisas fantásticas, Hoje o que acontece? O que vem para os atendimentos, São os pacientes que eles mesmos percebem que eles não estão legal, Eles começam a perceber, nossa, eu era mais rápida, eu tô mais lenta, enfim. Ou a própria família, que às vezes percebe e fala, vamos fazer, alguma coisa. E aí a gente tem vários tipos, tem aquele paciente, aquele idoso que ele vai na clínica, ele vai no consultório. Tem aquele idoso que consegue frequentar essas academias, nas praças, usar os aparelhos. E tem aquele idoso que a gente tem que ir na casa dele também. Então isso vai depender muito do tipo de dependência desse idoso, como a gente tinha conversado, Um idoso às vezes muito mais dependente, às vezes que é complicado da família levar, ele tem mais dificuldade. E hoje o profissional faz muito atendimento domiciliar, Então a gente vai em casa. Aqui, eu queria que você tirasse um pouquinho esse pensamento de que a fisioterapia é algo que demora no tratamento. Precisa de 10, 20 fisioterapias. Então eu queria que você tirasse um pouco essa impressão do nosso telespectador. O que é a fisioterapia na vida de uma pessoa que tem necessidade? Então, e aí, Eluz, o que vai acontecer? Vai depender da patologia, do problema que essa pessoa vem procurar, Então, às vezes o idoso, ele cai, uma queda, que a gente acaba acontecendo isso. Às vezes na própria casa ele cai. Ele faz uma fratura de fêmur, ele tem que ir para o hospital, ele vai fazer cirurgia, depois ele tem que se recuperar. E aí, às vezes, a gente precisa aí de 4 meses, a 6 meses para ele voltar a andar, porque o tempo que ele fica parado, Aí tem a questão do equilíbrio, da força muscular, massa muscular, que ele perde muito também. E aí a gente tem que ir fazendo todo um processo alinhado com o médico, com exames, com toda uma avaliação aí. Então, é um tempo. Tem paciente que procura e fica com a gente por muito tempo, porque ele é uma questão de prevenção mesmo. Então a gente faz, ele faz um pilates,
né? Ele faz alguma coisa dentro da fisioterapia que ele quer fazer por um período, né? Que é uma atividade para ele, uma forma dele se exercitar também. E esse Pilates veio com toda a força, né? Porque ele é recomendado a todo momento por vocês mesmos, fisioterapeutas, né? É muito bom e a gente tem como adaptar muita coisa para o público idoso. A gente tem como voltar ali e ter os exercícios, às vezes iniciando, dependendo do paciente, né, do idoso que está mais parado, está parado há muito tempo, e a gente vai progredindo, né, nesse Pilates. A cada dia que passa, eu acho que com a tecnologia, a fisioterapia cresce muito. E é preciso de expandir, né? As pessoas precisam de ter clínicas para atender melhor. Eu queria que você depois falasse, no próximo bloco, um pouquinho sobre isso. E mais uma vez lembrar o quanto é importante você que está em casa com o seu idoso, você que é o idoso que está assistindo a gente, que tenha força de vontade e que procure e que vá, né? Mas a gente vai para o próximo bloco e a gente vai falar sobre isso. Rapidinho a gente está de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Riflete, móveis e decoração.